Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus hoje com o tema Tentações e Estratégias de Satanás, parte 2. Estamos numa série aí falando sobre esse assunto. Teríamos aí parte 3 e 4 ainda falando desse assunto muito importante e presente para o nosso tempo. Começaremos então com uma oração antes de continuarmos o assunto dos textos que não foi lido semana passada. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, não temos, Senhor, condição humana de entender a Tua Palavra e nem entender, Senhor, o que Tu queres para a nossa vida. Mas é somente com o Teu poder, com a Tua misericórdia, é somente, Senhor, crendo que Tu tens o melhor para nós. E crendo, Senhor, que se pedirmos, Tu derramarás a Tua luz sobre nós. Não somos dignos, mas pelo sangue de Jesus entramos em Sua presença para Te pedir, Pai, que nos ilumine nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A malícia inclui impureza de todas as formas, um pensamento impuro, tolerado, um desejo profanado, acariciado e a alma está contaminada. Sua integridade comprometida. Então, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Ou seja, vimos aqui que a tentação, sendo concebida essa tentação, que dá à luz o pecado. Ou seja, o pecado é ato. O pecado não é... Nós temos uma tendência pecaminosa, mas não vivemos em prática do pecado, a não ser quando praticamos o pecado. Continuando aqui, diz assim: se não viermos a cometer pecado, devemos evitar o seu próprio começo. Cada emoção e desejo deve ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Cada pensamento profano deve ser instantaneamente repelido. Aos seus quartos, seguidores de Cristo, orem com fé e com todo o coração. No quarto, irmãos, orem com fé e com coração. Satanás está vigiando para enredar vossos pés. Deveis ter o auxílio dos céus se vieres a escapar de seus ardis. Pela fé e oração, todos podem satisfazer aos requerimentos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. O seu próprio consentimento deve ser ganho primeiro, e a alma deve estar determinada a cometer o ato pecaminoso antes que a paixão possa dominar sobre a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. Muitas vezes nós cometemos o erro de dizer que cometemos aquele pecado porque Satanás nos tentou e a culpa foi dele. Claro que a culpa foi dele, mas o ceder à tentação é nosso, porque temos liberdade. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. A nossa mente é que dá consentimento, se fará ou não. É bem difícil pensar nisso, porque você vê pessoas cometendo atrocidades e pensar que elas foram tentadas a cometer tal coisa e cometeram porque decidiram cometer. Ou seja, às vezes achamos que Satanás fez ela fazer isso. E na verdade ele tentou ela apenas. Quem decidiu fazer ou não foi a própria pessoa. A tentação, por mais forte que seja, nunca é uma desculpa para o pecar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Clame ao Senhor, alma tentada. Lança-te a Jesus, desamparado e indigno, e reclame suas promessas. O Senhor ouvirá
Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Ele auxiliará em cada tentação. Tens caído em pecado? Então, sem demora, busque a Deus por misericórdia e perdão. O homem pecou, ele tem o triste pensamento de se esconder do seu Salvador por vergonha. E nos traz vergonha mesmo. Mas o conselho que ele está nos dando é buscar a ele de todo o coração, porque os olhos dele estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao astuto inimigo. É essa resistência que Satanás teme. Ele sabe melhor do que nós os limites do seu poder e quão fácil pode ser vencido se lhe resistirmos e nos opusermos a ele. Através da força divina, o mais fraco dos santos é mais que um adversário do mesmo nível em poder do que ele e todos os seus anjos. Se este santo fosse provado, seria capaz de provar o seu poder superior. Por isso, os passos de Satanás são silenciosos, seus movimentos secretos e seus acernais são camuflados. Ele não se aventura a mostrar-se abertamente, para não despertar as energias adormecidas do cristão e enviá-lo a Deus em oração. Até o mais fraco, isso que eu achei muito importante, até o mais fraco dos santos é capaz de se tornar forte e capaz de vencer o inimigo, se buscar o auxílio de Cristo. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás faz uma séria reunião com seus anjos. Essa visão aqui, eu achei ela muito importante e ela está relatada. Está escrito: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás faz uma séria reunião com seus anjos para estabelecer o melhor plano para destruir a fé do povo de Deus. Ele vê que as igrejas populares já estão acalentadas, adormecidas, pelo seu poder enganador, agradando-se de argumentos enganadores e das maravilhas da mentira. Ele, Satanás, pode continuar mantendo-as sob o seu controle. Portanto, ele dirige os seus anjos a colocarem suas armadilhas, especialmente para aqueles que esperam pela segunda vinda de Cristo e se esforçam para guardar todos os mandamentos de Deus. Então ele coloca todas as armadilhas dele em cima dos guardadores dos mandamentos de Deus. Disse o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção das pessoas para o sábado de Jeová. Eles conduzirão muitos a ver os reclamos da lei de Deus, e a mesma luz que revela o santuário e mostra a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Atraiam a mente dos que estão em trevas até que a obra termine, e obteremos o mundo e também a igreja. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado de nossa criação. Fizemos com que ele, o falso sábado, que é o domingo, fosse aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Agora a igreja deve ser levada a se unir ao mundo para apoiá-lo. Devemos operar por meio de sinais e maravilhas a fim de cegar seus olhos para a verdade. Veja só que importante que foi dito. Devemos operar por meio de sinais e maravilhas a fim de cegar seus olhos para a verdade e deixar de lado a razão e o temor de Deus e seguir os costumes e a tradição. Eu irei influenciar ministros populares para desviarem a atenção dos seus ouvintes dos mandamentos de Deus. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade deve ser representada como um jugo de escravidão. O povo aceita as explanações das Escrituras feitas pelos ministros
e não investigam por si mesmos. Portanto, operando por meio dos ministros, eu posso controlar o povo de acordo com minha vontade. Aqui tem os textos bíblicos que você pode conferir aí. Jeremias 25, 34 a 36, Ezequiel 9, 6, Apocalipse 1, 16. E também o Grande Conflito, página 654 e 656. Leia esses textos aí da Bíblia e comprove o que estamos falando. É interessante lembrar que Satanás ele tem usado justamente os ministros. Não todos, claro, porque Deus tem usado também a muitos. É mais aqueles que, infelizmente se deixa ser usado. Mas ele tem usado pessoas que olhamos com apreço. E muitas vezes colocamos esse texto aqui somente para pastores e ministros das igrejas. Mas devemos lembrar que qualquer pessoa que ensine e que você olhe para ela e olha e veja, nossa, a pessoa tem realmente muito conhecimento, essa pessoa não, o que essa pessoa falar eu vou acreditar, porque ela é uma pessoa de Deus. Ela, a partir do momento que nós ensinamos, nós passamos a ser ministros da palavra. E aí há um grande perigo, porque o inimigo ele vai ficar mais ainda tentando a pessoa que ensina ao povo. E quanto mais pessoas nos seguirão para aprender a palavra, ou estarão ouvindo nossas palavras, mais o inimigo vai tentar. Então, muito cuidado, qualquer pessoa que esteja sendo seguida por muitos, a gente tem que ser beriano, a gente tem que ter cuidado no ensino que está sendo feito. Lembremos que não podemos deixar pessoas pensar por nós, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele deve nos guiar, e não mentes humanas. Se a pessoa está falando de acordo com a palavra de Deus, amém. Mas vigiemos. Porém, nossa principal preocupação deve ser silenciar. Olha só o que foi falado nessa reunião, na visão que a serva do Senhor teve. Ela diz assim, que ele disse assim nessa reunião: nossa principal preocupação deve ser silenciar esta seita de guardadores do sábado. Devemos instigar a indignação popular contra eles. Iremos alistar para o nosso lado homens sábios segundo o mundo e induzir as autoridades para cumprir os nossos propósitos. Então o sábado que eu tenho estabelecido deverá ser guardado por meio da mais severa e rigorosa lei. Lembre-se que essas palavras é do nosso inimigo. Ele diz o sábado que eu tenho estabelecido. O sábado que ele estabelece, que ele chama de sábado, a palavra sábado significa repouso. O que ele chama de repouso é o domingo, contrário ao sábado da criação. Então, quando no livro Grande Conflito, outro livro, aparece a palavra sábado espúrio, falso sábado, significa falso descanso, que é o domingo. E ainda diz que, olha só, o que está prometido para o tempo do fim. Que o domingo será guardado por meio da mais severa e rigorosa lei. Então não será fácil. A gente esquece que Roma não muda. Aqueles que não respeitarem essa lei deverão ser forçados a saírem das cidades e vilas e devem sofrer fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviarem de sua lealdade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e morte sobre aqueles que se recusaram a se submeter aos seus decretos. E agora que estamos trazendo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito do nosso poder, a Igreja Romana
teremos finalmente uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando a morte for a penalidade de violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos guardadores do sábado virão para o nosso lado. Muitos, olha só, já está profetizado aqui no Grande Conflito, página 444, 45, que muitos sairão das fileiras dos guardadores do sábado, irão ceder à pressão e não mais andarão junto com o povo de Deus. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vigie para que ninguém tome sua coroa. Então, irmão, não sejamos autossuficientes ou presunçosos, achamos que nós não poderemos cometer erros e nem mesmo que somos fortes demais e que quando a marca da besta chegar nós estaremos firmes. Vamos se apegar com Deus e buscar a firmeza a todo instante, porque temos que nos converter diariamente. E a palavra diz assim: porém, antes de executar essas medidas extremas, veja bem ainda a visão. Porém, antes de executar essas medidas extremas, devemos exercitar toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar e enlaçar os que honram o verdadeiro sábado. Podemos separar muitos de Cristo através da mundanidade. Eu sempre falo isso. Cuidado com o mundanismo. Todas as coisas do mundo que te atraem, você está virando inimigo de Deus. Tiago fala isso. Quem quer ser amigo do mundo pode olhar e saber. Tu está sendo inimigo de Deus. Então, sensualidade e orgulho. Olha só o que ele quer levar os guardadores do sábado assim, a gostarem, a ficarem mundanos, sensuais e orgulhosos. Homens e mulheres, a sensualidade, o modo de falar, o jeito de vestir, o que usa em seus lábios, tudo isso faz parte do que o inimigo está tentando levar o povo guardador do sábado a cair. E toda a humanidade em si, né? Porque as pessoas estão tão mundanas, né? O mundo está tão sensual e está tão orgulhoso. Então a gente tem que saber que esses pecados estão chegando até nós. E isso é muito triste. Então, quando você olha para um cristão e você não consegue saber se ele é crente ou não, então você pode ter certeza que ele está mundano. O cristão, ele é luz, ele não é trevas. Ele tem que ser diferente. Se for para ser igual, então ele é trevas. Porque luz não tem como ser igual a trevas. Ou é luz ou não é. Eles podem pensar que estão seguros porque acreditam na verdade. Olha a presunção. Eles podem achar que estão seguros por acreditarem na verdade. Porém, a indulgência com o apetite ou paixões inferiores, as quais confundirão o juízo e destruirão a discriminação, a habilidade de conhecer as diferenças, causará a sua queda. Hoje não conseguimos saber o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é. Isso tudo é uma destruição do nosso juízo, da nossa mente, da nossa habilidade de reconhecer a diferença. E de fazer com que os possuidores de terra e dinheiro fiquem embriagados com o cuidado dessa vida. Apresentem o mundo diante deles em sua luz. Veja só o que foi dito nesta reunião vista. Mais atrativa, para que acumulem seus tesouros aqui e fixem suas afeições sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para impedir que os obreiros na causa de Deus obtenham meios para usá-los contra nós. Mantenham o dinheiro em nossas fileiras. Quanto mais recursos eles estiverem,
mais prejudicarão o nosso reino, tomando de nós os nossos súditos. Olha só. Muitos aí têm falado que Deus não precisa de dinheiro. Mas olha só o que está escrito aqui. Olha só o que é um dos planos de Satanás. Devemos fazer o máximo para impedir que os obreiros na causa de Deus obtenham meios, recursos, para usá-los contra nós. Mantenha o dinheiro em nossas fileiras. Quanto mais recursos eles obtiverem, mais prejudicarão o nosso reino. Então, se a obra de Deus tiver recurso, tiver dinheiro para avançar, estaremos prejudicando as obras de Satanás. Então, caiu por terra aí a mentira de que Deus não precisa de dinheiro. Porque nessa terra aqui precisamos para comprar folhetos. Muitas pessoas já foram salvas por causa de um folheto que recebeu. Teve um até mesmo que achou um folheto no lixo e através daquele folheto ali ele foi salvo. Cristo entrou em seu coração. Então, irmãos, é com dinheiro que se compra a Bíblia. Muitas pessoas não têm uma Bíblia em casa. É com dinheiro que você compra folhetos e tudo mais que você precisa. Uma passagem para você pregar o Evangelho e muitas coisas. Então não sejamos ignorantes, né? Falando o que não sabemos. Isso aqui é uma reunião e tudo que ele está falando aqui, ele está fazendo e está dando certo, viu? Façam com que eles se preocupem mais com o dinheiro do que com o crescimento do reino de Cristo e com a difusão das verdades que detestamos. E não precisaremos temer a sua influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e gananciosa cairá sob nosso poder e irá finalmente separar-se do povo de Deus. Vejo muitas pessoas eram tão fiéis no dízimo, tinham tantas bênçãos para contar e só vive falando contra dízimo, contra oferta, contra tudo, né? Eu não estou falando da forma pecadora de que alguns gananciosos têm pedido dízimo. Não estou falando dele, eu estou falando da parte como cristão. E aí vai contra tudo que é dinheiro para a obra de Deus. Só que aí vem o egoísmo e vem a ganância no coração. Só que aqui diz que a ganância e o egoísmo vai fazer essa pessoa se separar do povo de Deus. Aqui não está falando para dar o dinheiro para órfão, para viúva, para os necessitados. Porque isso daí já é nosso dever fazer. Isso não é nada a mais do que o nosso dever, já é nosso dever fazer. E o evangelho do reino deve ser levado a todo mundo. Essa foi a ordem de Cristo. Através daqueles que têm forma de piedade. Veja que isso aqui é para o povo de Deus, porque é o povo de Deus que tem forma de piedade, que parece cristão. Através daqueles que têm forma de piedade, isso aqui ainda é a visão do inimigo, a visão que Ellen White teve da reunião que ele estava fazendo. Porém, não conhecem o seu poder. Podemos ganhar muitos que, de outra forma, nos prejudicariam. Os amantes dos prazeres, mais do que de Deus, serão nossos mais eficazes ajudantes. Aqueles nessa classe que são aptos e inteligentes servirão como isca para arrastar a outros em nossas armadilhas. Cuidado, hein? Se sente inteligente ou conhece muito a Bíblia, ninguém está seguro nessa terra, a menos que esteja firme nas mãos de Cristo. Muitos não sentirão sua influência porque eles professam a mesma fé. Dessa forma, faremos com que concluam que os reclamos de Cristo são meros estritos do que acreditavam e que, pela conformidade com o mundo, eles exerceriam uma influência maior com os mundanos. Acha o quê? Que se
se o povo de Deus, ele muitas vezes, as mulheres, elas usam o que mesmo sabendo que não pode, para não se sentirem tão diferente das outras. Usam batom vermelho, sendo que a história do batom vermelho, ela vem da antiguidade, mostrando aí que, infelizmente, tem uma história ruim, né? As mulheres, elas colocavam, nós estudamos aqui hoje sobre a sensualidade também, o que distinguia uma prostituta, desculpa falar, mas é história, vocês podem pesquisar isso daí no Google que vocês vão achar. O que diferenciava uma prostituta de uma jovem pura não eram suas roupas, até porque as prostitutas vestiam decentemente, antigamente. O que diferenciava era o batom vermelho. Porque fica muito sensual. Então, essa sensualidade tem levado a todos, está lavando dentro das igrejas, as mulheres usarem essa sensualidade em seus lábios. Então, aí se torna uma conformidade, ficam muito parecidos pelas roupas, por tudo, parecidos com o mundo, achando que vai causar mais influência para pregar o evangelho. E mentira, porque nem prega. Não prega o evangelho sendo igual, porque vai ficando fraco na fé. Assim, eles se separarão de Cristo, olha só. Então, eles não terão forças para resistir ao nosso poder e estarão prontos para ridicularizarem sua devoção e zelo anterior. Ainda ridicularizam o zelo anterior. Nossa, antes eu era muito brega, antes eu não usava isso, não era nada a ver. Agora eu saí daquela igreja que não podia fazer isso e agora eu tô nessa igreja que pode fazer. Então cuidado. Olha o pensamento aqui. Até que o grande e decidido golpe seja desferido. O nosso esforço contra os guardadores dos mandamentos deve ser incansável. Devemos estar presentes em todas as suas reuniões. Nossa causa sofrerá muito, especialmente em suas grandes reuniões. E devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para impedir as almas de ouvir a verdade e se tornarem impressionadas por ela. E ainda na reunião dizia: eu terei sobre a terra, com meus agentes, homens portando falsas doutrinas misturadas com apenas suficiente verdade para enganar as almas. Tem muita gente aí enganado, achando que o engano é fácil de discernir. Não é. Isso só com a presença de Deus. Porque desde quando Satanás ele chegou até Cristo, ele usou a palavra. E ele é o maior ser que conhece, daqui dessa terra, que conhece toda a palavra. Então ele usa a palavra para enganar, como está escrito aqui. Usa suficiente, ou seja, um pedacinho da verdade, mas o resto é tudo mentira. E ainda diz mais: eu também terei presente descrentes que expressarão dúvidas com relação a mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Se o povo lesse e acreditasse nessas admoestações, poderíamos ter pouca esperança em conquistá-los. Porém, se pudermos desviar sua atenção dessas advertências, eles permanecerão ignorantes do nosso poder e habilidade para enganar, e afinal iremos segurá-los em nossas fileiras. Deus não permitirá que sua palavra seja desdenhada com impunidade. Se pudermos manter almas enganadas por um certo tempo, a misericórdia de Deus será retirada, e Ele as abandonará ao nosso completo controle. Devemos causar distração e divisão. Olha o plano. Distração. Qualquer assunto que distraia. Ai, irmãos, eu estou vendo muito assunto distraindo o povo do foco. Então veja bem, olha os planos que Deus permitiu que não ficasse oculto. Deus permitiu que chegasse até nós. Devemos causar, olha só o que estava falando na reunião. Devemos causar distração e divisão. O que mais vemos é divisão para todos os lados. Ninguém tem uma linha de pensamento ou uma linha de verdade mais.
Sempre quando parece que um povo está unido numa verdade, daqui a pouco vem um assunto para distrair a atenção do povo e pronto, causou divisão, já era. Devemos destruir suas ansiedades pela própria alma e levá-los a criticar, julgar, acusar e condenar uns aos outros, e acariciar egoísmo e inimizade. Veja Provérbios 6, 16 e 19. Vamos ler esse texto? Abre sua Bíblia em Provérbios 6, 16 e 19. E marque esse texto, não esqueça dele nunca mais na sua vida. Provérbios 6, 16 até o verso 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Essa palavra abomina é muito forte. Deus não suporta. Veja bem, as 6 coisas que o Senhor aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª o Senhor abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Por causa desses pecados, Deus nos baniu de sua presença. Olha só o que o inimigo está falando. Por causa desses pecados que foi citado em Provérbios 6, 16 e 19. Então, se você está cometendo algum desses pecados, por favor, se arrependa e não cometa mais. Por causa desses pecados, Lúcifer foi banido da presença de Deus. E lá, esse tipo de pessoa não entrará. Os que praticam essas coisas não entrarão no reino dos céus. E todos os que seguem nosso exemplo encontrarão o mesmo destino. Veja bem, se de repente você não entendeu a expressão olhos altivos, sempre quando você não entendeu alguma palavra da Bíblia, vai ao dicionário, vai no Google, procura ajuda, mas não fique sem entender. Olhos altivos é um olhar orgulhoso. E isso que Deus abomina. Ou seja, acha que sabe todas as coisas. Não, eu tenho certeza do que eu estou falando. É muito triste quando a pessoa tem certeza do que está pregando, fala que está certo, e aí mais à frente lá, vê que está errado. Às vezes alguém pensa que está com uma verdade, e aí vem uma outra pessoa mais humilde do que ela e diz assim: olha, estuda isso de novo. Só que a pessoa está tão arrogante em seu pensamento que ela se acha autossuficiente, ou seja, não, eu sei da verdade, você acha que você sabe mais do que eu, e aí não procura ouvir o outro. Então é melhor ouvir, veja os dois lados para entender. Entenda os dois lados, saberá se pesar o que é certo ou não, com a ajuda de Deus. Então isso significa olhos altivos. O que Satanás mais receia é que o povo de Deus prepare o caminho pela remoção de todo obstáculo, de maneira que o Senhor possa derramar o seu Espírito. É isso que ele mais teme. Por isso que ele fez de tudo para atrapalhar a obra dos apóstolos, levantou perseguição, mas ainda assim não conseguiu. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Foi muito importante a gente estudar esse tema, porque a gente hoje pôde ver que uma vez houve uma reunião e que Cristo não deixou com que isso ficasse oculto diante de nós. E podemos aí estudar Testemunho para Ministro, página 472 e 475, onde estava relatado essa reunião de Satanás. E aí podemos ver que os planos para ele estão sendo executados e muito bem feitos, e muita gente está caindo. Então, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Vamos orar e pedir a Deus sabedoria. Querido Deus, pedimos que
esse estudo fique em nossa mente. Pai Santo, não somos nada, não somos ninguém sem Ti. Mas que possamos, Senhor, ser lembrados do que estudamos e não cometer os pecados que o Senhor tem nos alertado. Nos ajuda, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.